Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal, a mais uma transmissão online, que você seja fortalecido, fortalecida pela palavra. Há uma revelação para você hoje nessa mensagem que vai tocar o seu coração. Preste muita atenção nisso e já nesse momento se conecte com Deus. Ah, mas como que é isso? Deus não habita em mim, eu não habito nele. Como é que é me conectar? É no sentido de você focar agora, silenciar todas as distrações e nesse momento, intencionalmente, dirigir o teu foco para essa mensagem, assim como você sintoniza as emissoras de rádio no teu rádio, você vai ali minuciosamente virando ali o canal para que sintonize na estação correta, sintonize o teu coração nesta mensagem agora. Em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Deus formou todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais e às aves dos céus, e aos animais domésticos e os animais selvagens. Olha que revelação profunda isso. Deus criou tudo e o homem foi feito no último dia. Mas uma coisa Deus não fez, e Deus deixou isso como responsabilidade para o homem, que era colocar o nome. Não foi Deus que colocou o nome. Claro que foi Deus, porque Adão só sabia tudo a partir de Deus. A inteligência, o raciocínio, o entendimento para nomear os animais vinha de Deus, mas quem fez isso, quem teve a escolha, o livre-arbítrio de fazer isso, foi Adão. Então, Deus trazia os animais e Adão, ele foi chamando, ele foi colocando nome, ele foi colocando rótulos nesses animais. E o nome que Adão dava era o nome, como está escrito aqui, que seria chamado. Então, o nome que o homem desse, esse seria o nome deles, dos animais. E aqueles animais e as aves passaram a chamar, a ter o nome que o homem criou, escolheu, determinou. Então, qual foi a primeira coisa, qual a primeira atribuição que Deus deu para o ser humano? Colocar nomes. E isso é algo extremamente importante, fundamental. E eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Quais nomes você tem colocado sobre você? Quais nomes nós temos colocado sobre os nossos filhos? Como nós temos chamado? Quais rótulos? Quais nomes nós estamos dando às situações? Como que nós temos nomeado, chamado? Porque essa foi a primeira atribuição do homem, foi dar nomes. Essa autoridade, esse poder foi dado ao homem. O poder de dar nomes. E o nome que fosse dado, aquilo se tornaria exatamente daquela maneira. As características daquele animal, daquela ave, viriam de acordo com o nome. Ah, esse aqui é o leão, a girafa. E assim também
nós continuamos tendo esse poder. Aliás, foi a primeira coisa que o homem fez no Éden, porque no versículo 4 de Gênesis 2, a Bíblia vai falar da formação do homem. Que Deus tomou, pois, o homem e o colocou no jardim. Então o homem começou ali a cultivar, guardar, cuidar. Mas ele não estava criando, ele estava apenas cuidando do que Deus já tinha feito. A primeira criação do homem não foi uma criança, porque isso só foi acontecer lá em Gênesis 4. A primeira coisa que o homem criou, então isso é a primazia que foi dada ao homem, é pôr nomes. E eu queria então que você pensasse comigo agora. Quais os nomes você tem colocado sobre você? Como que você fala das suas próprias guerras? Que tipo de adjetivos você usa quando você fala do teu filho, do teu país, do teu marido, de você mesmo? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Vem alguém e te pergunta, você vai fazer tal coisa, e aí, como é que você está? Eu estou morrendo de medo. Você deu o nome de morrendo de medo. Isso não quer dizer que para alguém que você confia, você não possa abrir o teu coração e pedir ajuda. Mas você percebe que nós falamos, e aí, às vezes você nem está com tanto medo, mas tem um pouco de medo. Mas o que você começa a experimentar a partir disso? Medo. Por quê? Tudo que você fala, você multiplica. Por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa. Quando eu falo para você, se você me ama, se você me admira, se você tem uma aliança comigo, você sem conhecer pode começar a gostar daquela pessoa, ou o contrário, porque o que eu falo eu estou multiplicando. Esse idiota dessa pessoa e tal. Você está dando nomes. E você não está rotulando para a pessoa, que você está chamando ela de idiota, mas ela é o que ela é. Mas essa pessoa passa a ser assim para você. Como você tem rotulado o seu corpo? Que nome você dá à sua inteligência? Que nome você tem dado aos seus desafios? Eu sou doente? Eu não dou certo? Que desgraça de casa? Você já percebeu que nós temos uma tendência muito maior, o ser humano, de falar os rótulos negativos do que os positivos? E aí, de repente eu nem estava sentindo muito tal coisa, ou vivendo tal problema. Mas como eu dou nomes e eu tenho autoridade, essa foi a primeira coisa que o homem criou. Deus criou tudo, mas o que o homem criou? O poder de dar nomes que trouxesse identidade para aqueles seres vivos. E o que você dá nome, você está usando o seu poder de criação. E isso é sutil. Porque você pensa, você fala, alguém ainda concorda. Isso é o poder de criação. Então, quais nomes eu tenho dado? Que rótulo eu tenho colocado? Eu estou desempregado. Agora eu estou ferrado. Você deu um nome. Estou ferrado. Eu não vou conseguir tal coisa. Ou, que lixo de remédio caro. Eu vou ter que ficar sem comer para pagar esse remédio. Às vezes, pela misericórdia de Deus, isso nem acontece, mas de alguma maneira você está criando. Depois, eu não vou fazer isso agora, mas leia Tiago.
acho que é capítulo 3, né? Quando fala do poder da língua, de como ela deve ser usada, que quem não tropeça no falar é perfeito. Então, quando você é uma pessoa que xinga, você tem uma personalidade, um perfil comportamental mais agressivo, você tem uma tendência de xingar mais, de falar mais. Peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ajuda para o Senhor. Peça ajuda para o teu Pai. Porque nós temos rotulado. E é tão imperceptível. Ai, eu com essa idade que eu tô, eu já não lembro mais de nada. Você deu um nome. Ah, eu esqueço tudo. Você deu um nome. Ah, mas eu não posso falar do que é a realidade. Você precisa entender. Olha aqui, ó. Vamos dar um passo aqui atrás. Um passo atrás. Você tem que entender que você é um criador. Tudo que você fala, você está criando. E aí eu pergunto, você quer mais disso para você? Você quer cada vez esquecer mais as coisas? Ah, eu vivo esquecido, você não tem ideia, esqueço tudo. Eu não lembro de nada. E como que você está ficando? Cada vez mais esquecido. Porque enquanto está no campo do pensamento, ainda é ruim. É ruim. Mas a hora que você falou, você deu vida. Então eu vou te dar alguns exemplos da Bíblia disso que eu estou te falando agora. Por exemplo, acho que é Marcos 5, a filha de Jairo. Jesus foi buscar ajuda para ela. Perdão, Jairo foi buscar ajuda para sua filha que estava morrendo. Ele foi atrás de Cristo e Jesus entrou na casa dele. Quando Jesus entrou na casa dele, o que falaram? Para Jairo, não incomodes mais o mestre, pois a tua filha já está morta. E Jesus tirou todo mundo da casa e falou para todo mundo antes de tirar da casa, ela não está morta, mas ela dorme. E todo mundo riu, porque todo mundo sabia que ela estava morta. Mas olha o nome que Jesus deu, olha o rótulo, e Jesus era homem, ele tinha o poder de criar como nós, com a palavra. Qual o nome que ele deu? Ela está dormindo, ela não está morta. E ele falou ainda para o pai e para a mãe, não temas, crê somente. Ele deu outro rótulo. Qual rótulo? Ele desviou o medo e ele pôs a fé. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ah, o que mais eu tenho que fazer? Segundo Jesus, é somente crer. Mas não é somente, porque eu sei que não é fácil crer muitas vezes. E eu já estou até colocando um rótulo com isso que eu estou falando, mas é porque é real. Mas eu posso começar a dizer, eu posso crer, é fácil crer. Eu vou crer, eu creio. Crer somente, eu posso, é possível. Olha como eu até aqui já caí na própria mensagem que eu estou trazendo. Falando para você, muitas vezes é difícil crer. Quem disse? Pode ser difícil para mim, mas pode ser que não seja difícil para você e eu já estou colocando um rótulo aqui, tá vendo? Eu quero aproveitar aqui nesse momento da mensagem para te pedir, dê um like aqui, para a gente é tão importante, é muito significativo para mim. Por favor, se você puder entrar nesse celular agora, se você estiver na TV ou se você está no celular, dá um like. E já aproveita e manda para uma pessoa essa mensagem. Você já viu como ela é importante? Manda para uma, duas pessoas que são bocudas. Tem até aquele livro da Joyce Meyer, que é aquela pastora americana, Eu e Minha Boca Grande. Então Jesus falou, ela não está morta, mas ela dorme. Nós vemos o caso também, lá em 2 Reis, eu não sei se é 4 ou 8, acho que é 8, da Sunamita. Eliseu entrou na casa dela, foi dormir lá, ela fez um quarto. Ela não tinha filho, ele profetizou, você vai ter um filho. De 1 ano, ela estava com um bebezinho. Ela não podia ter filho, ela já era idosa. Mas Deus fez um milagre. O menino cresceu, pegou uma insolação e morreu. E ela foi buscar uma cura para o menino aonde? No homem que deu a palavra e ela viveu o milagre, no Eliseu. Mas
Eliseu mandou na frente o discípulo dele, o Geazi, e falou, ela está vindo lá embaixo, é ela, vai lá, já corre e pergunta se ela está bem, antes de ela chegar aqui. E o Geazi foi e perguntou, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu filho? O que ela respondeu? Vai tudo bem. Você percebe? Como assim vai tudo bem? Ela deixou o único filho morto. Você é pai, você é mãe. Imagina isso. O único filho morto, em cima da cama. Aí vem o discípulo do homem de Deus, que também é um homem de Deus, é o discípulo. Vai tudo bem? Eu acho que ela não tinha consciência disso, mas de alguma maneira ela falou, vai tudo bem. Quando ela chegou em Eliseu, aí ela abriu o coração. Porque não quer dizer que você não vai falar diante do Senhor, você vai abrir as tuas verdades. Porque Eliseu ali representava Deus, ele era o profeta, Jesus é o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso Senhor. Mas para discípulo, ela não abriu nada. Ela chegou diante do Eliseu, que representava o Senhor, e ali ela abriu o coração. Ele está morto. Eu preciso de um milagre. Mas para os homens, qual foi o rótulo que ela deu? Tá tudo bem. Vai tudo bem? Como é que você está com o filho morto? E aí eu pergunto do teu filho, fulana, como é que está o teu filho? E você fala, tá tudo bem. Nós temos criado muitos problemas com os rótulos que nós temos dado. E você vê, eu mesmo agora criei agora há pouco um rótulo, é tão imperceptível. Depois você vê o exemplo de Zacarias na Bíblia. Zacarias era um sacerdote, ele cuidava do templo. O anjo apareceu para ele e falou, tua mulher, presta atenção, Zacarias, a tua mulher vai ter um filho, mas a mulher era estéril, ou ele, eu não me lembro, era impossível ter um filho, Isabel. Estéril. E o anjo falou, você vai ter um filho. O que aconteceu com Zacarias, que era o pai? Ficou mudo, até o menino nascer. E o anjo falou, o filho vai chamar João, porque era o João Batista, o primo de Jesus. Ele ficou mudo. Por que será que ele ficou mudo? Porque eu não sei que rótulo ele daria, eu não sei te dizer. Porque também eu não acredito que, se ele falasse, é impossível isso acontecer, se essa palavra faria Deus mudar o plano dele e fazer agora Isabel não ter filho, porque o Zacarias falou não vai acontecer. Eu não sei. Mas o fato é que esse cara ficou mudo. Ele ficou mudo. Eu não sei por que ele ficou mudo, mas me faz talvez pensar que não ia atrapalhar o plano de Deus. João Batista ia nascer, mas ele podia contaminar o coração da esposa, das pessoas. Ou talvez você sai falando, Deus apareceu para mim, ela vai ter um filho, vai chamar João. E as pessoas têm inveja, então é tempo de ficar quieto, de calar a boca. Mas ele ficou mudo. E muitas vezes você tem uma necessidade absurda de contar tudo, de falar tudo. E as pessoas, olha, eu vou abrir meu coração aqui para vocês hoje. As pessoas têm uma curiosidade de saber as coisas da tua vida. É um negócio assim tão impressionante. Você já percebeu isso? As pessoas têm um desespero. Por que você está vendendo as suas coisas? Por que você está vendendo tudo? Olha, o que vai acontecer? Até a pessoa que não te conhece. Porque as pessoas, literalmente, elas têm uma paranoia. As pessoas têm uma paranoia de saber. Eu não quero saber nada de ninguém. Fala para mim o que você tiver que falar, que Deus mandar. O resto, cara. Agora, que curiosidade é essa que você tem para saber de tudo? Às vezes tem pessoas, você ficou sabendo, o cara tá lá do outro lado do mundo, tá sabendo de coisas de pessoas do meu lado que eu não sei, mas é porque é um fofoqueiro. Uma necessidade de falar.
Pô, cala a boca, fica mudo. Aquietai-vos, né? Quando Deus fala aquietai-vos, cala a boca. Fica quieto, pô. O Zacarias ficou mudo. Você já percebeu? Eu vou chegar no ponto agora, daqui a pouco, mais importante dessa mensagem. Se você não curtiu, por favor, curta. E se você não compartilhou com ninguém, faça isso agora. Por favor. Você já percebeu que Deus, ele mudava o nome das pessoas que ele faria uma obra? Tinha duas coisas que Deus fazia com pessoas que ele queria usar. Ele movia a pessoa de lugar e ele mudava o nome. Ele mudava o nome e mudava de lugar. Ia para um outro país, ia para um outro lugar. Não chamarás mais Abrão, mas Abraão. Não é mais Sarai, é Sara. Não é mais Jacó, é Israel. Não é mais Saulo, é Paulo. Não é mais Simão Barjonas, é Pedro. Deus era especialista de mudar o nome. Procura na Bíblia a quantidade de gente que Deus mudou o nome. Por quê? Porque o Senhor sabe esse poder de dar nome, de rotular. Quem era Abrão? Pai exaltado. Quem era Abraão? Pai de nações. Mas o cara não tinha nenhum filho. Mas Deus já pôs o rótulo primeiro. Você é Abraão, pai de muitas nações, pai de nações, não pai exaltado. Sarai eu não me lembro o que era, mas Sara é mãe de nações. Jacó é enganador, Israel é povo de Deus, povo escolhido, eleito de Deus. Você percebe como você precisa mudar os nomes. Muda teu nome. Não no sentido de você, não estou falando de cartório, estou falando de mudar os nomes que você está dando. Por que Deus mudava o nome? Porque no nome está a identidade é o que cria. Ai, sabe, eu sou tão medrosa. Por que você faz isso com você? É porque você não acha que o que eu estou falando é verdade, ou você já ouviu, mas você não dá tanta importância. Ah, esse emprego é um inferno. Ah, meu chefe é um maldito, é um grosso. Ainda que ele seja. Eu estou multiplicando. Olha que interessante isso. Lembra, domingo passado eu preguei uma mensagem aqui muito importante sobre Abraão, o pai dele, sobre Terá, né? Que era o pai de Abraão. Terá, morreu o filho dele, que era Arã, irmão de Abraão. E o que Terá fez, o pai? Ele falou para Abraão e para o outro irmão, para o outro filho, né? O pai falou, vamos para Canaã. Canaã era a terra da promessa. Vamos para Canaã? Vamos. Mas o que aconteceu? Ele morre em Harã. Como assim? Harã não era o filho? Como é que ele morre em Harã? Duas coisas. Primeiro, porque muitas vezes você morre nas guerras que você enfrenta, você morre nelas, você escolhe morrer, ficar preso aí. E a segunda coisa é que ele deu para aquela cidade que o filho morreu o nome da morte. Ele chamou a cidade de Harã e ele morreu em Harã. Ora, vamos lá, Harã não estava morto? Estava. Ele deu o nome da cidade do quê? De morte, do filho morto. E o que aconteceu? Ele foi para Canaã? Não, ele morreu ali, porque ele deu o nome de morte, ele viveu a morte. E Terá ficou lá. Quem foi para Canaã? Abraão. Terá não foi. Morreu no lugar que ele deu o nome de morte. Você não precisa sentir para falar. Ah, eu estou sentindo medo, eu vou falar que eu estou com coragem. Isso é mentira. Você não tem que sentir nada para falar. Você não precisa sentir que é uma manga para plantar uma semente de manga. Se você plantar manga, vai nascer manga. E você pode plantar uma manga com um sentimento de incredulidade que vai nascer. Mas se você plantar numa terra boa e regar, você pode estar com o sentimento mais incrédulo que for, vai nascer. Então,
Você pode estar sentindo ruim, mas você vai falar, qual o nome? Qual é o nome que você tem colocado? É isso que eu quero te falar nessa manhã. Qual é o nome? Que nomes nós temos dado? Quais os nomes você tem dado? Que rótulos? Quais os nomes você põe com adesivo na sua casa? Que tipo de quadro que fala o que está na tua casa? Está escrito o que nas paredes da sua casa? Presta atenção no que está escrito na sua casa. Presta atenção. Aqui nessa empresa vencemos através do trabalho duro. O que acontece? Você só vai vencer se você tiver trabalho duro, é o que está falando aí. Ah, mas sem trabalho duro não tem prosperidade? Ué, vai ver aí quem trabalha 4, 5 horas por semana e está bilionário, porque sabe o que é ser estratégico. Percebe? 2 princípios fundamentais. O primeiro, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E Provérbios 23, 7. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então hoje, mude os nomes. Eu peço para que o Espírito Santo coloque primeiro em mim e junto em você consciência dessa mensagem, consciência, para que a gente possa alterar os nomes. Mude o nome do teu filho. Você está entendendo? Não é, ele chama Marcelo, eu vou chamar ele agora de, sei lá o que, Murilo. Não é isso. É a maneira que você tem chamado. Menino idiota. Você não aprende nada. Olha quantos rótulos, quantos nomes. Eu termino esta mensagem te dizendo, os nomes que você tem colocado vão gerar identidade, identidade cria, e você está criando as coisas, porque a primeira coisa que foi dado ao homem, o poder, não foi cuidar do jardim. Cuidar do jardim era do que já estava feito. Mas a primeira coisa que Deus deu liberdade, autoridade para o homem criar foi por nomes. Eu li agora isso com você em Gênesis 2, 19, 20. Você não precisa ficar que nem um paranoico agora, eu sou isso, eu sou abençoado. Não é isso. É muito mais no dia a dia, nas tuas reações. Você pode até estar com medo, mas não, vai dar certo, em nome de Jesus. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Entendeu? Você está entendendo essa mensagem? E nesse momento, eu quero te chamar à generosidade, aqui na Lion Online. Se você é alimentado por esse canal, por essa igreja online, essa igreja tem um único objetivo com a generosidade, ajudar pessoas. E se você acredita em mim, sobretudo se você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai perguntar para ele agora. Se você é uma pessoa que pratica 10% ou uma outra porcentagem do que você ganha, você semeia. Eu achei tão lindo, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele falou, Leandro, muitos móveis eu ganhei, outros eu comprei. Os móveis que eu ganhei, sempre que eu comprava um novo, vamos dizer, ele ganhou essa mesa, mas ela é meio velha, mas ele ganhou. A hora que ele conseguia comprar uma nova, se ele ganhou, ele abençoava alguém também. Ele não vendia o que ele ganhou. Porque se veio de graça, eu vou dar. Isso é generosidade. Sabe por que você não consegue às vezes ser generoso? Porque você tem se dado um nome de escasso, faltante, é difícil. Agora, se você age com generosidade, o que você está criando com a tua ação? Generosidade. Então, você vai pegar a tua generosidade hoje, vai nos ajudar e põe uma palavra. E chama essa tua generosidade hoje de felicidade. Sei lá, estou dando só um exemplo. Chama essa generosidade hoje de
Vida. Estou entregando vida. Estou gerando felicidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e perguntasse para o Espírito Santo qual é o valor. Se você já é um dizimista, você tem ou uma porcentagem que você fixamente entrega, faça isso agora. Se você está se alimentando e chegou aqui nessa mensagem, você se alimenta aqui da Lion, pratique a generosidade e pergunte para Deus, é Ele que vai te falar se esse ministério aqui online é sério ou não. Eu não vou pôr o Pix agora, mas você simplesmente vai fazer assim, terminou essa mensagem, você está na televisão, você vai abrir esse link no teu celular e ali está o número do Pix, da própria Lion Church, e você vai fazer a tua generosidade. E eu quero colocar um nome nessa generosidade sobre você. Frutífero, frutífera. Frutífera e frutífero. É o nome que eu coloco. Pense nessa mensagem, que não só é hoje, essa semana, que você vai ter consciência, mas que para sempre. Faça um voto de você ouvir essa mensagem uma vez por mês. Deu o que aí? Nem sei, mas acho que deu 30 minutos até agora, 31. Nós estamos com 31 minutos de transmissão. Tá bom? Deus te abençoe e até domingo que vem.